E aí, turma, beleza? Tudo bem com vocês? É muito legal a gente ter essa experiência, essa oportunidade de falar sobre a trajetória e tudo o que aconteceu, né, para a gente chegar até aqui e também poder inspirar as pessoas que talvez estejam passando pela mesma fase ou se identifiquem com as coisas que a gente passou lá atrás. Me chamo Daniel Cajal, eu sou videomaker profissional, eu salto de paraquedas, faço um monte de outras coisas, sou nascido em Balneário Camboriú. Meu pai e minha mãe foram da primeira leva de camelôs da cidade, na época que ela lá na beira da praia, na década de 70. Atualmente eu tenho um curso de audiovisual, tenho uma produtora em Balneário Camboriú e tenho um curso com mais de 10 mil alunos. Faço palestras e ministro eventos e outras coisas sobre audiovisual também em outros lugares do Brasil. E tenho orgulho também de dizer que eu sou embaixador das marcas que tiveram comigo desde o começo da minha carreira, desde o começo assim, de quando eu comecei a trabalhar efetivamente com vídeo, que é a GoPro e a Panasonic Lumix. Então, vou mostrar um vídeo para vocês. Por que choras, inteligência artificial? Brincadeira. Eu queria mostrar esse vídeo para vocês para apresentar um pouquinho e exemplificar o que é o meu trabalho, o que eu faço da vida, mas também para falar para vocês que não foi sempre assim, né? Essa parte aqui é a parte que todo mundo vê agora, mas a trajetória é muito longa e cheia de coisas interessantes. A minha primeira câmera foi uma câmera que gravava em mini VHS, né? Fitinha, né? Que a gente botava no videocassete lá com o adaptador. A minha primeira lente olho de peixe, que eu adorava ver os vídeos, foi um olho mágico de porta na frente da câmera. E a minha primeira ilha de edição foram 2 videocassetes. Eu não tinha um computador, nunca tinha visto um computador. A gente está falando lá da metade da década de 90. E hoje, com mais de 25 anos produzindo vídeo e vivenciando experiências e me pondo em várias situações, eu entendi o mercado, entendi o porquê que as pessoas me procuram. Normalmente eu costumo juntar nas minhas produções o ordinário, o comum, aquilo que a gente faz no dia a dia com o absurdo, com a coisa que a pessoa almeja ou que a pessoa imagina e fala, nem fodendo. Opa, não sei se pode falar palavrão. Mas, enfim, que a pessoa fala, meu Deus, cara, como? Isso, agora eu falei bem. Então, é mais ou menos isso o que eu gosto, o que não está na prateleira da publicidade, o que, de repente, causa estranheza no bom sentido da pessoa. E não se botando como um super atleta ou como uma super pessoa, mas mostrando nos bastidores que é alguém normal experimentando e tentando fazer aquilo acontecer. E eu falo isso tudo para vocês, assim, não pelo ego, ou para impressionar, ou para qualquer coisa assim, é para mostrar que não começou assim, é que teve uma trajetória. E não foi o planejamento que aconteceu, assim, que eu falei, um dia eu vou ser grande, ou um dia eu vou fazer tal coisa. Nada, eu não planejei nada na minha vida. Nada, zero. As coisas foram acontecendo. Só que uma coisa, eu analisei e vi que foi o diferencial e que aconteceu as coisas para mim. Eu nunca fiquei parado. Eu sempre fui um cara que se movimentou, que buscou fazer as coisas. Eu sempre, para mim, ideia, ela precisa sair da cabeça, ela não pode ficar na cabeça, senão não é nada. Ela precisa sair do papel, ela precisa vir para o mundo. Então isso foi uma coisa que fez muita diferença para mim. Movimento, tirar a bunda do sofá, né? Fazer as coisas acontecerem. Essas imagens aí, lá dos anos 90, eu andando de patins, eu e meus amigos, isso aí eu gravava com aquelas fitinhas lá que eu falei para vocês, e depois eu juntava tudo, pegava os videocassetes ali, dava play no que tinha gravado, dava rec na fitinha, olha aí, esse eu gravei lá quando eu estava mostrando só, aquelas fitinhas ali do lado. E daí eu pegava e fazia isso era a minha de edição. Eu dava play num, daí quando chegava perto do vídeo que eu queria gravar, eu dava rec no outro e fazia. A trilha sonora, ó meu irmão, revoltado com o skate dele. Então, era muito legal, era uma época muito massa, porque a gente vivenciava, né, e experimentava muita coisa. Nessa época aí, acabou que veio a minha primeira grande lição de vida, que é a gente se virar com o que tem.
É a gente fazer com o que a gente tem na mão. Não esperar ter o melhor equipamento, a melhor coisa, porque senão a gente não se movimenta, né? A gente não sai do lugar. Então, eu me virava com o que eu tinha na mão sem saber. Eu olhava para os vídeos, via lá aquela grande angular, eu pensava, o que eu vi que chegava mais perto disso? Olho mágico de porta. Então, eu pegava, botava na lente, dava aquele zoom gigante, enfiava um monte de fita isolante, assim, para não vazar a luz. Tá ligado, né? Que luz no negócio prejudica. E era assim que eu fazia a minha lente grande angular. Chegava perto, ficava lá que não dava nem para ver as coisas direito, mas funcionava. Era o que dava certo e eu ficava super feliz com o resultado. A falta de equipamentos, ela não é um empecilho. A falta de recurso, ela faz tu exercitar a tua linguagem, ela faz tu exercitar a tua criatividade. Como é que eu vou resolver isso aqui sem nada? Então essa foi a grande lição que eu tirei dessa fase maravilhosa que eu tenho um baita orgulho da minha vida. O meu sonho nessa época era ser um atleta profissional, participar de vários campeonatos, ganhar esses campeonatos. E, de fato, eu cheguei a quase realizar esse sonho. Eu competi como profissional de 98 até 2008 de patins. Então, eu participei de grandes competições, Asa Pro Tour, a Mega Rampa, participei dos X Games, que acredito que esse é o mais famoso, que a galera conhece mais. E foi muito da hora, foi uma fase muito massa da minha vida, porque eu estava competindo ali, e também vivenciando e andando com a galera ali que era os top do esporte na época. Porém, os títulos e as coisas que eu imaginava que ia ter naquela época, eles não vieram. Vieram algumas lesões, porque é um esporte de impacto, né? Em 2001, eu estava no meu auge no esporte. Eu estava andando super bem, estava fazendo um monte de manobra absurda, estava super bem. Fui para os Estados Unidos competir. E lá, para vocês terem uma ideia, assim, é a mesma coisa que, de repente, para um jogador de futebol, jogar futebol todo dia com o Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, era eu andando de patins lá. Eu estava andando com os caras foda do mercado e, pô, ficava na casa de um monte de gente grande e eu falava, meu, que animal. Só que daí acabou que eu caí um tombo e eu bati a cabeça e eu tive um traumatismo craniano. E daquela época para frente, as coisas meio que mudaram e eu não consegui chegar no resultado que eu queria. E daí eu tinha um plano, né, que era de fazer isso aí tudo, mas o universo, infelizmente, tinha outro plano para mim. Nesse mesmo período, em 2001, fiquei na casa de um cara que era um produtor das maiores revistas e coisas que tinham de patins do mercado. Ele fazia os DVDs na época. E foi a primeira vez que eu vi uma ilha de edição na minha frente. Um computador mesmo, que era um Macintosh grande, lindo. Aí ele pegava as fitinhas de mini DV, convertia e lá ele editava em arquivo, com timeline e tudo. Eu falava, cara, que animal isso daqui, cara. E eu ficava lá, a gente terminava a session, né, terminava de gravar, ele chegava lá na casa, começava a passar, a digitalizar as fitas na época, e eu ficava lá sentado, todo sujo, olhando para aquilo maravilhado, falando, cara, é isso aqui. Então, naquele momento, eu não tinha me ligado ainda, mas o jogo já tinha virado. Aquele momento ali foi amor à primeira vista, eu olhei para o negócio, pô, já gosto de produzir vídeo, já tenho, sei lá, trocentas fitas em casa, é isso que eu quero fazer da vida. Aí, de volta para o Brasil, um grande amigo meu, que é fotógrafo hoje, Guilherme Stades, me convidou para fazer parte de uma marca de roupa chamada Milk Lifestyle. Era um coraçãozinho assim que tinha no peito. E na época do hardcore ali, sabe, do começo dos anos 2000, eu até botei ali algumas coisas, essa camiseta ali. Era difícil tu ligar na TV e não ver uma camiseta nossa. E a gente caiu ali de paraquedas, por acaso, ó, camiseta do baterista ali do Japinha, até na novela ali, ó. Tinha uma camiseta da Milk no meio da novela. A gente nunca pediu por isso, simplesmente acontecia. E quando o hardcore começou a cair, né, essa parte de música começou a ir, como tudo é cíclico, né, as modas vêm e vão, a marca de roupa começou a cair também. E ela começou a falir, porque eu não entendia de roupa. E ela acabou indo para baixo. Então, naquela fase, eu já estava acumulando 2 derrotas, né? 2 fracassos, como atleta e como empresário também. Só que daí uma coisa muito inesperada aconteceu, que eu fiquei muito de cara. As empresas, como eu fazia muito esses vídeos, e naquela época a gente divulgava na internet e os blogs publicavam, porque não tinha streaming, né? Vamos lembrar que a gente está falando lá do comecinho dos anos 2000 e não tinha streaming. Então a gente botava numa página para a galera fazer download, daí tinha Jacaré Banguela, Kibe Louco, Não Salvo, esses blogs que eram grandes, e eles publicavam para a galera fazer download dos vídeos que a gente fazia. A gente chegou até a fazer um DVD e a gente mesmo fazia estampa já das camisetas, a gente mesmo gravava os DVDs e estampava neles. Só que daí as empresas elas começaram a me buscar por causa de vídeo e não por causa de roupa, né? Ou por causa de
patins, dos esportes, era por causa dos vídeos. Eles viam uma linguagem ali, eles viam um jeito de contar história, ou alguma coisa que eu misturava ali, que eu pegava dos vídeos, de repente, mais institucionalizados, e só que com uma linguagem mais de esporte. E isso era interessante. Aí eu fui me dar conta disso, depois de muito tempo de terapia, porque como eu já tinha falido uma empresa, como eu já não tinha ido bem no esporte, eu ficava me perguntando, cara, o que eu estou fazendo de errado? Por que não vai dar certo? E daí um cara falou assim no meio de uma terapia, né? O cara falou assim para mim, meu, tu me aparece aqui, tu sempre fala ali dos teus perrengues, da marca de roupa, tudo, mas quando tu chega aqui, cara, tu me mostra os vídeos ali, tu tá sempre com um brilho no olho. Tu fala, olha só o que a gente fez, eu fiz isso aqui com meus amigos, a gente foi pra praia, que não sei o que lá, e eu sempre fiz vídeo de tudo, galera, tudo eu fazia vídeo, eu ia lá e editava, e eu mostrava aquilo com brilho no olho pro cara. Ele falava, cara, tu fala sobre audiovisual, tu fala sobre essas paradas aí, super feliz, eu não te vejo falando assim de outras coisas, por que tu não se vende como produtor audiovisual, cara? E daí que a parada começou a andar para mim, e nessa aí eu aprendi a segunda lição, que às vezes as coisas elas estão na nossa frente, né? As coisas estão ali, só que a gente precisa ter sensibilidade para se ligar nisso. Às vezes a gente fica tão focado no problema que a gente esquece o quão bonito é e quanta coisa tem ao nosso redor de possibilidade. Imagina, eu faço isso desde da metade da década de 90, cara, e eu fui me ligar disso em 2000 e pouco, sabe, que era isso que eu tinha que fazer da vida. Então essa aí foi incrível para mim. E daí eu aprendi e entendi uma coisa fundamental, que foi a minha terceira lição, que tudo acontece por um motivo. E lá na frente tudo vai fazer sentido. Às vezes a gente fica revoltado porque alguma coisa aconteceu de errado aqui. Puta que pariu, eu bati com a cabeça lá e não consegui ir bem no patins. Meu Deus, eu fali o negócio, eu não segui a empresa do meu pai. Meu pai foi um dos primeiros camelôs da cidade. A infância foi super restrita. Ele prosperou, hoje é empresário, hoje tem coisa lá. Ele sempre falava, Dani, porra, cara, vem pra cá. E eu nunca segui as empresas dele. Só que sempre teve ali na minha frente. Eu sempre fui do audiovisual. Então, lá na frente, galera, as coisas fazem sentido. Então, eu precisei falir uma empresa para entender do mercado. Eu precisei falir como atleta, né, para entender e criar minha linguagem, por causa dos esportes. E eu precisei não ter nada para ter conhecimento, criatividade e conseguir grandes resultados com pouco. Tudo na minha vida, na minha trajetória, fez sentido hoje. Eu virei paraquedista e um belo dia eu falei com mais 3 amigos assim, cara, se a gente pegasse, pendurasse uma mesa num balão e tomasse café da manhã a 2 quilômetros de altura. A ideia é dírico. E daí nasceu também o projeto Surreal Team, e eu quero mostrar esse vídeo para vocês que eu tenho muito orgulho. Preparados? Ok. Vai! Fora! Dentro! Fora! Deu certo. Depois eu passo para vocês o prompt, tá? Como fazer? Chupa a inteligência artificial. Muita coisa legal aconteceu depois desse vídeo. Depois dele, eu estou passando algumas imagens aqui atrás de outros projetos que a gente fez. Esse projeto,
Não tinha como. Como é que a gente ia explicar para um patrocinador ou para alguém que a gente ia pendurar uma mesa e ia tomar café da manhã num balão? Era muito difícil, né? Então, o que a gente fez? A gente apostou na nossa ideia. A gente falou, vamos fazer do nosso próprio recurso, vamos fazer acontecer com o que a gente tem na mão e vamos ver o que vai acontecer. Passou 3 semanas até o primeiro vídeo começar a performar, sabe? A gente postou e não deu nada no começo. E, de repente, começou a viralizar. 1 milhão, 2 milhões, 3, 5, 10, 20. E nisso, galera, eu posso dizer para vocês que você precisa acreditar na sua ideia. Você precisa ser o primeiro a apostar no seu sonho e tirar a ideia do papel, porque vocês não fazem ideia da onde as ideias de Jerico podem levar vocês. Eu sempre tive comigo, tá? Quem me conhece de tempo aí, ou que de repente já acompanha de rede social, vai estar ligado que algumas vezes eu já falei isso na vida. Inclusive eu tenho stories de 2021, que comprovam isso, que eu falei que eu ia conhecer 2 pessoas na vida. Uma era o Dave Grohl, que eu sou muito fã. Quem gosta de Foo Fighters aí? Alguém gosta? Aê, obrigado. E outra é o Faustão. Tudo a ver uma coisa com a outra. Mas, cara, eu sou da década de 80, eu cresci nos anos 90, eu via muito Olimpíadas do Faustão, eu via muito a videocassetada, eu adorava aquilo, eu esperava lá o domingo aparecer para ir. E, com aqueles projetos, a gente foi 2 vezes no programa do Faustão. Eu tive a oportunidade de ver um ídolo, um ícone, na minha frente. O vozeirão dele lá falando, Daniel Cajal. Eu, caralho, cara, que coisa louca isso. A gente teve uma matéria de 7 minutos no Fantástico. A gente teve muita coisa que aconteceu que a gente não fazia nem ideia. O que eu posso falar para vocês, galera, acreditem aí nas suas ideias de Jerico, porque vocês não fazem ideia da onde ela pode levar vocês. E é isso, turma. Muito obrigado. Obrigado.